Boa tarde. Mais um dia nos concede nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes estamos, com saúde, com paz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Gostaria de meditar com os amigos mais um texto da Palavra de Deus. Vamos hoje querer focalizar essa questão que é apresentado por aí, que Jesus seria o primeiro desigrejado, né, que alguns hereges aí estão dizendo aí. E queremos mostrar isso na palavra de Deus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não tinha vínculo nenhum com esse negócio de antitemplo, discurso antitemplo que os moderninhos de hoje estão pregando por aí. Então, o texto que eu vou compartilhar com vocês é no capítulo 5 de João, a partir do verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs a andar, e naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado no sábado: E não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma teu leito e anda. E perguntaram-lhes: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas os que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Vemos claramente aí Jesus encontrando com o camarada no templo. Interessante, ele tinha acabado de fazer a cura e foi ao templo curar. Foi ao templo reencontrar essa pessoa. Interessante, né? Desigrejado estranho que Jesus era, né? Não está aparecendo? Ele é desigrejado e é o templo reencontrar uma pessoa que ele tinha acabado de curar. Interessante isso, muito interessante mesmo. E para não deixar dúvida, mais um textinho da palavra de Deus aqui, só um instantinho, mais um textinho. A cura dos 10 leprosos também. Capítulo Lucas 17, a partir do versículo 13. Ao ficarem de longe, lhe gritaram: lhe saíram no encontro os 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aí, fico sem palavras. Jesus não era antitemplo, antissacerdócio? Que história é essa? Não era coisas da lei? É Jesus aí praticando, vivendo isso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele está praticando, isso é verdade e é vida e é o caminho, meu filho. Então não tem como ficar fugindo disso. Tudo o que Jesus viveu e pregou são irrevogáveis. Não tem como revogar esses princípios. Ele ia a templo, ele ensinou no templo, ele reencontrou pessoas no templo que tinha curado, ele mandou os curados ir ao templo. Que relação de desigrejada é essa de Jesus, rapaz? E os camaradas na cara, maior cara de pau, dizendo que Jesus era desigrejado. Que desigrejado é esse? Que ia ao templo, estava sempre no templo? Não foi uma, duas, três vezes, várias vezes aí, mandando pessoas ir para o templo, e veio o desigrejado falar contra assim, sem princípio bíblico nenhum, mostra tudo isso que não tem vínculo com Jesus. Jesus ensina uma coisa, dá um exemplo de tal coisa, vive tal coisa, e os desigrejados vão na contramão, não pegam, não tem Jesus como modelo de fé e caráter para eles. Ficam aí inventando um monte de heresia, enganando os outros, à torto e à direito, mentindo pra caramba, que a mentira é filha do diabo. Pensam que a gente somos otários, nós não estudamos, não lemos a Bíblia,
Estamos aí mostrando na palavra. Jesus, relacionamento de Jesus com o templo, com o sacerdócio. E aí? E como explicar isso daí? O que é que o desigrejado vai poder refutar numa situação dessa? Vendo Jesus em relacionamento com o templo, em relacionamento com o sacerdócio. E aí? Quem vai mudar isso daí? Ninguém pode revogar aquilo que Jesus estabeleceu. Ele sendo modelo de fé e de caráter, sendo o caminho, a verdade e a vida, temos que olhar para ele. Ele é a nossa inspiração, ele é o nosso modelo para ser seguido, é o caminho. O caminho a ser seguido é o mesmo trilhado pelo Salvador. O Salvador trilhou esse caminho, ensinou sobre esse caminho, e os desigrejados, pura e simplesmente, ignoram, vão na contramão daquilo que Jesus ensinou. E a gente não temos que ir na onda de homens, temos que ir melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Desigrejados são homens, não são pessoas comuns, pessoas que invertem os valores da fé cristã, pessoas desviadas do caminho que ficam ensinando o povo a cair. São verdadeira casca de banana para o povo escorregar e cair. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Aqui, ó, está escrito aqui. Quem vai poder refutar isso daí? Me expliquem. Uma boa tarde a todos.